Fala pessoal, bem-vindos ao curso de Windows, né? Um cursinho de introdução. Bom, esse na verdade não vai ser um curso, né? Vai ser um bate-papo aí mostrando algumas coisas, né? Não estou aprofundando muito, vão ter só a introdução mais duas aulas, né? Porque eu não quis fazer eu posso falar, eu não quis fazer uma coisa muito extensa, porque o Windows, gente, ele é uma plataforma que a gente usa, né, no dia a dia, né? Então, tem algumas curiosidades, eu aconselho todo mundo a ver, mesmo se você tem um conhecimento bom de informática, é legal ver porque às vezes tem uma curiosidade ou outra que aparece, né, apesar de eu passar um pouquinho mais rápido, é só para a gente ter aqui também na plataforma, né, para quem tem curiosidade aí de entender um pouco mais de Windows e dentro dele, né, claro, se você tiver alguma dúvida, pode aí me mandar uma mensagem, ok? Então esse curso de Windows, ele é bem rápido, né? Não aprofundamos em nada. É mais para dar uma demonstrada, repito, né? Não igual Excel, Word, PowerPoint, os outros cursos que a gente aprofunda na ferramenta, vai até lá no aula por aula, aprendendo ferramenta por ferramenta. Não. Isso aqui é um curso rápido, um mini curso, uma geral. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de teoria, tá? Sobre o Windows, olha lá, né? Então, eu quero falar para vocês alguns conceitos que muita gente não tem na cabeça. E é importante, principalmente para quem está procurando emprego, para quem, né, vai fazer uma entrevista, ou para quem já, também já trabalha, para atualizar os conhecimentos, porque hoje em dia fala-se muito, né, de linguagem técnica. Né? Quem trabalha, por exemplo, com elétrica sabe que tem as linguagens técnicas de elétrica. Quem trabalha com a parte civil sabe que tem a linguagem técnica de planta, planta baixa, né? Corte, toda aquela parte, né? Que é uma fundação. Então isso são, né, termos técnicos, né? Por exemplo, a gente vai em melhoria contínua, a gente entra no Lean, no PDCA, então isso são termos técnicos. E na informática também existe o termo técnico, né? Então o termo técnico de informática, ele é mais importante saber porque hoje em dia a maioria dos empregos hoje solicitam pelo menos um conhecimento básico de informática e, né, Excel. Né? Então hoje eu já vi muito se falar nisso. Pô, tem informática, tem Excel, tem Word, né? Então esse aí é basicamente o que se pede hoje, né, na, nas entrevistas, né, nas empresas, nos escritórios. Então, gente, vamos começar aqui. Primeiramente, o que é isso? Muita gente conhece esse primeiro como Chrome, né? Google Chrome. Então, a gente vai começar falando sobre sistemas operacionais. O que são sistemas operacionais? Sistemas operacionais, né, são sistemas, né, são programas que fazem a operação de alguma coisa. Então, os sistemas operacionais de computador ou sistema operacional de um celular nada mais é que aquele que a gente chama de famoso de Windows, né? Que é esse azulzinho aqui, ó. Então, o Windows é um dos sistemas operacionais mais conhecidos do mundo, né? Então, se você nunca ouviu falar de Windows, né, é um pouco preocupante, né? Porque eu acho que quase todo mundo no mundo, né, já ouviu falar do Windows. Porque provavelmente você deve estar vendo esse vídeo, né, no Windows. Então, o Windows é uma plataforma, é um sistema operacional, nada mais é que um programa. Então, hoje, né, sempre a gente teve um computador. A parte física do computador, o que a gente toca, né, teclado, mouse, tudo aquilo lá, a gente chama de hardware. E esses programas, eles são os softwares. Né? Então temos dois nomes, já temos três nomes. O sistema operacional, que é o que faz toda a operação do computador, um exemplo grande aí é o Windows. A gente tem o hardware, que é toda a parte física, tudo que a gente toca, a memória, o processador, a tela, o teclado, o mouse, o HD, tudo que a gente toca chama hardware. E tudo que a gente tem de programa no computador são softwares.
Então esses três nomes são importantes. Você conhece hardware? Conheço. Hardware é a parte física do computador. Fala um hardware, teclado. Fala outro hardware, memória RAM, a placa de mãe, a placa de vídeo. Isso é hardware. Ah, fala um programa. Windows, Word, Excel, AutoCAD, Revit. Calculadora do Windows é um programa, é um software. Certo? Então, gente, esses são três conceitos importantes de ter na cabeça. Então aqui a gente tem 4 exemplos, né? Sistemas operacionais, né? Que é o Google também tem um sistema, a Mac, que é o da Apple. Esse aqui, ó, é muito famoso no mundo também, que chama Linux, tá? É muito utilizado por programadores, né? Mas é um sistema operacional ótimo, muito bom de se mexer. E o famoso, né, Windows. Então a gente vai focar um pouco no que é o Windows. Esse desenho bem feio aqui, escrito MS-DOS, foi basicamente como começou, né? Vou abrir aqui uma galeria aqui, ó. Como começou aí o computador lá. Então o computador, gente, ele começou desse jeito aqui, ó. Nossa, não vou conseguir abrir. Aqui, ó. Basicamente ele começou assim, ó. Se ligava o computador, ele vinha uma tela preta assim, né? Lá em 1900 e bolinha, né? Quando o computador começou a tomar forma de verdade nos escritórios, ele era assim. Então você escrevia, né? Você escrevia alguma coisa, né? E você poderia fazer uma sintaxe. Né? Então você tem várias coisas. Por exemplo, ele saiu, eu escrevo exit, ela, ele sai. Então o MS-DOS, gente, foi o primeiro, onde se foi falando em MS-DOS ou DOS, ele foi o primeiro aí, um dos primórdios aí a iniciarem a parte da informática, né? Microsoft DOS. Então a gente tem ele no Windows, né? Que eu vou mostrar mais pra frente onde ele fica, lá no, acho que na segunda aula. Mas a gente era mais ou menos assim, né? Então a gente utilizava desse jeito aqui. Eu não, né? Bem antes de eu nascer. Mas depois começou a aparecer, né? Lá em 1985, os primeiros Windows, né? Então, daqui a gente tem até o Windows 2012, né, que é o Windows 8. Depois veio, né, o Windows 10, veio alguns outros sistemas operacionais. Mas esses aqui foram os principais, né? Aqui temos os primeiros lá, o Windows 1 e 3.1. Tivemos o Windows 95 e 98, eu vou mostrar depois os 98 aqui, que foram também revoluções de sistemas operacionais. O Windows XP, que para mim foi um dos melhores Windows que teve todos os tempos aí, né? O Windows Vista também, o Windows 7, né? Mas o XP também era muito bom de se mexer. E hoje a gente tá, o que a gente mexe é o Windows 10. Então, atualmente, né, a gente utiliza muito o Windows 7, 8 e 10. Né? O restante muito difícil de se ver, são máquinas mais antigas, né? Mas normalmente você comprar um computador hoje, você vai receber ele com o Windows 10, né? Que é esse Windows aqui, ó, né? Mas tem muita gente ainda com Windows 8 ou com Windows 7 ainda na máquina, tá? Então, começou-se aí, eu gosto de falar que começou em 95, né? Porque a interface do Windows era muito, né, primitiva antes dele. Então, nesse aqui começou a aparecer o que a gente faz hoje, que eu vou procurar aqui no Google aqui, ó, para vocês verem. Então, olha lá, quem nunca mexeu no Windows 95, ó, o Windows 95 basicamente, não sei se eu vou conseguir. Então, basicamente, gente, o Windows 95 era, né, esse, deixa eu ver se eu consigo colocar dentro da tela aqui. Olha lá, o Windows 95 era basicamente essa cara, tá vendo que não muda muito do que é hoje? Mas os programas não tinham muito 3D ou aquela coisa bonita. Aí veio o Windows 98, né? Olha lá, ele já era mais trabalhado, mas ainda assim era bem antigo. E vocês podem ver que o Windows ele mantém, né, a parte de lixeira, documentos, né? Aqui, ó, vou abrir isso aqui, olha lá, ó. Olha lá, lixeira, que aqui está em inglês, mas é um programa que mudou-se muito como funciona, mas, né, ele basicamente é a mesma estrutura, né? São pastas, são arquivos, né? Claro que evoluiu demais, mas
a gente tem esses programas aí. Então veio o Windows 95, temos o Windows 98, esses aí são as caras deles. Tivemos aí nesse meio tempo o Windows 2000 profissional, o Windows XP, para quem lembra dessa imagem de fundo, era muito famosa, né? Então, gente, o sistema operacional, ele basicamente é isso aqui, né? Que a gente conhece, né? Aqui, ó. O sistema operacional é isso aqui, ó. Então, isso é um sistema operacional. Então, quando a gente compra um computador, quando, por exemplo, a Samsung fabrica um computador, ela fabrica o hardware, né? Então você tem que instalar um programa dentro dele. E o Windows, ele foi um dos programas que mais, né, se espalharam pelo mundo. Então hoje as pessoas compram o computador já com Windows, né? Porque se não vier com Windows, você tem que comprar uma licença. Então as grandes fabricantes, né, HP, Samsung, entre outras aí, né, Sony, normalmente já fazem parceria com a Microsoft para quê? Para vender o notebook ou o computador já com Windows, né? Vocês podem achar muitos notebooks ou computadores, né, a um preço totalmente diferente. Por exemplo, eu achei o mesmo notebook, igualzinho. Falando notebook que é mais fácil. Achei o mesmo notebook da mesma marca, com as mesmas configurações, idêntico. Só que um vamos falar, 3.000 e o outro era 2.500, na mesma loja. Procurem ver se o sistema operacional é o Windows. Pode ser que algum seja e algum não, entendeu? Então pode ser que você esteja com o sistema operacional Windows em um e no outro não, né? Por exemplo, um pode estar esse aqui, o azulzinho, o outro pode estar o Linux, né? Porque o Linux é gratuito. Então, esse sistema operacional do Windows ele cresceu dessa tal maneira aí dos anos, entendeu? Então, tudo isso que a gente mexe é o sistema operacional. E dentro dele a gente tem os programas, que são os softwares, né? E ele é que faz rodar esse software. A gente instala ele já vem instalado no computador, ou algum técnico, alguém instala, né? E ele é a nossa interface para instalar outros programas, para mexer. Então, o Windows, gente, é sim uma dos mais famosos do mundo, apesar de ter bastante. Por exemplo, quem compra um Apple vai ter o Mac, você não vai conseguir instalar o Windows, você vai instalar o Mac, que é o sistema operacional da Apple. Alguns notebooks vêm com Linux, né? Google também agora tem um sistema operacional, né? Então procure ver, se você tiver essa visão do Windows, né, provavelmente você tem o Windows, que é o que você usa. Então esses conceitos de o que é um sistema operacional, existe outro sistema operacional? Existe. O que é um hardware? O que é um software? Né? É legal isso estar na cabeça. Então esse curso, né, esse mini curso, a gente vai dar uma explanada aí como criar uma pasta, como ver a propriedade da pasta, como organizar uma área de trabalho, como mexer no painel de controle, o que tem no menu iniciar, como configurar um relógio, algumas coisas bem simples assim, ó, que na verdade é só para dar uma atualizada no conhecimento, ok? Então, gente, isso aqui foi só uma introduçãozinha sobre sistemas operacionais, né? Bem uma introdução mesmo, nada muito longo, ok? Então, até a primeira aula.